Olá, que tal? Tudo bem? Bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Falamos Português. Hoy seguiremos por Lisboa, visitando algunos de sus principales museos y luego pasaremos un rato en la compañía de Ana y João, que nos contarán sus experiencias en el Museu dos Coches y el Museu Helena Vieira Arpadzens. Luego hablaremos un poco de la lengua portuguesa, como siempre. Pues entonces, vamos a eso, vamos dar un paseo. Comecemos então. Lisboa é hoje um destino de grande prestígio internacional, apresentando recursos de enorme qualidade e variedade cultural. Para tal contribui muito a riqueza e diversidade museológica. Faremos algumas sugestões de visita, mas estaremos longe de esgotar a oferta. A Ana começa a sua visita pela Fundação Arpacen Vieira da Silva. A fundação está instalada na antiga Real Fábrica de Tecidos de Seda do século XVIII. O objetivo principal deste museu é divulgar a obra destes dois pintores. A coleção permanente do museu apresenta duas obras emblemáticas: Composition, de 1936, de Helena Vieira da Silva, e L'Enfant au Cerf-Volant, de 1935, de Arpacen. Entre os vários quadros expostos no museu, salientam-se os autorretratos que ilustram bem os seus temperamentos e posturas plásticas distintas, mas uma enorme cumplicidade entre ambos. Podemos ainda admirar as obras abstratas, inspiradas em paisagens de Arpacen, com as suas cores suaves e quentes, e as cidades e bibliotecas de Helena Vieira da Silva. Enquanto a Ana está neste museu, o João visita o Museu dos Coches. O Museu Nacional dos Coches foi criado em 1905 por iniciativa da Rainha Dona Amélia de Orleans e Bragança, mulher do rei Dom Carlos I. Este museu fica situado no edifício do antigo Picadeiro Real do Palácio de Belém. Possui uma coleção única de viaturas de gala e de passeio dos séculos XVIII a XIX. A maioria destas viaturas pertencia à Casa Real Portuguesa. Este museu permite compreender a evolução dos meios de transporte de tração animal, utilizado nas cortes portuguesas até o aparecimento do automóvel. Destaca-se ainda o exemplo único do coche de viagem do rei Filipe II, construído em Espanha em finais do século XVI e início do século XVII.
dos coches da Embaixada do Marquês de Fontes, usados na visita ao Papa em 1716. Após as visitas aos museus, a Ana e o João encontram-se no Jardim das Amoreiras. Desculpa lá o atraso, Ana. Ai, não tem importância, também cheguei há poucos minutos. Olha, nem sabes o que me aconteceu no Museu dos Costos. Acho que nem vais acreditar. Então, conta lá o que te aconteceu. Imagina lá que tocou o alarme de incêndio e toda a gente teve de sair. Até vieram os bombeiros e tudo. Apanhei cá um susto. Ai, não acredito. Acredita que é verdade. Felizmente tratou-se de um falso alarme e minutos depois mandaram-nos entrar. Ai, cá para mim isso até deve ter sido divertido. Tu achas divertido porque não estiveste lá. A princípio assustei-me um pouco. Aquela sirene que não parava de tocar e as pessoas a saírem à pressa. Mas quando nos disseram que era um falso alarme, fiquei mais descansado. Ainda me fartei de rir. Mas ao menos valeu a pena a visita? Sim, claro. É um museu único. Não há outro na Europa nem no mundo. Vi coches tão variados. Uns mais simples, outros mais luxuosos. São 3 séculos de história. Tive uma vontade enorme de entrar num qualquer. Ai, mas não entraste, pois não? Não, claro que não. Não me deixavam? Ou querias que fosse preso? Coitadinho, pobre João. Olha, e então e a tua visita ao Museu Vieira da Silva, como foi? A minha visita correu muito bem, foi muito tranquila. Não soou nenhum alarme, nem ninguém tentou roubar nenhum quadro. Mas mesmo assim foi muito emocionante. Porquê? Porque é tudo muito interessante, a coleção é fantástica. Olha, os quadros têm umas cores e uma luz. E depois o espaço é muito bonito. Olha, é indescritível, vale mesmo a pena visitá-lo. Pois, mas isso vai ter de ficar para a próxima visita a Lisboa. Ainda há tanta coisa que eu quero ver. Sim, tens razão, não se pode ver tudo. Olha, Ana, trouxe-te esta pequena lembrança que comprei na loja do museu. Espero que gostes. Muito obrigada, é muito giro. Como é que adivinhaste que eu fazia coleção de porta-chaves? Olha, eu não te comprei nada. Que vergonha. Não faz mal, isso é uma coisa tão insignificante. Olha, comprei também uns lápis para oferecer a uns amigos. Olha, muito obrigada, foste muito simpático. E que tal se fôssemos beber qualquer coisa? Quando desci do autocarro, vi um café, uma pastelaria com um ar agradável. Fica perto daqui. Olha, boa ideia, João. Estava mesmo a precisar de uma bebida fresca ou de um bolinho. Não comi mais nada depois do pequeno almoço. Também estou cheio de fome. Olha, eu tenho a barriga a dar horas. Oh, exagerada, Ana. Olha, João, li aqui no guia que a Basílica da Estrela é aqui perto. Achas que ainda podemos lá ir hoje? Oh, Ana, tem dó de mim. Eu estou muito cansado e mortinho por chegar ao hotel. Olha lá, tu vieste sem mala? Tens razão. Acho que a deixa lá dentro no museu. Temos que lá voltar. Vamos lá então. Con este encuentro entre Ana y João, después de haber visitado el Museo dos Coches y el Museo Vieira da Silva Arpadzent, pudimos ver cómo nuestros amigos relatan sus respectivas experiencias. Para tal, utilizan el pretérito perfecto simple. De eso hablaremos hoy, ya que ese uso de lengua difiere bastante del uso que hace el castellano de los pretéritos. Pero también hablaremos del uso de algunos pronombres complementos. El pretérito perfecto simple, en portugués, se utiliza para relatar todos los acontecimientos pasados, sean recientes, sean más antiguos, pero que hayan terminado ya. Veamos algunos ejemplos en el diálogo entre Ana y João. Desculpa lá o atraso, Ana. Ai, não tem importância, também cheguei há poucos minutos. Olha, nem sabes o que me aconteceu no Museu dos Costos. Acho que nem vais acreditar. Então, conta lá o que te aconteceu. Imagina lá que tocou o alarme de incêndio e toda a gente teve de sair. Até vieram os bombeiros e tudo. Apanhei cá um susto. A minha visita correu muito bem, foi muito tranquila. Não soou nenhum alarme, nem ninguém tentou roubar nenhum quadro. Mas mesmo assim foi muito emocionante. Porquê? Porque
porque é tudo muito interessante. A coleção é fantástica. Olha, os quadros têm umas cores e uma luz. E depois o espaço é muito bonito. Olha, é indescritível. Vale mesmo a pena visitá-lo. Olha, Ana, trouxe-te esta pequena lembrança que comprei na loja do museu. Espero que gostes. Muito obrigada. É muito giro. Como é que adivinhaste que eu fazia coleção de porta-chaves? Olha, eu não te comprei nada. Que vergonha. Observemos las formas verbales utilizadas por Ana y João en esta conversación. Eu também cheguei há poucos minutos. Tocou o alarme. Vieram os bombeiros. Apanhei cá um susto. A minha visita ao Museu Vieira da Silva foi muito tranquila. Não soou nenhum alarme. Nem ninguém tentou roubar nenhum quadro. Como é que adivinhaste? Eu não te comprei nada. En portugués no se hace la distinción que el castellano hace en su uso de los pretéritos. En castellano, por ejemplo, se recurre a los pretéritos perfectos simples y compuestos según el momento en el que sucede la acción, más reciente o más lejano. En portugués, el pretérito perfecto compuesto se usa de una manera completamente distinta. Centrémonos entonces en el que se usará siempre en portugués, el pretérito simple con acciones terminadas en el pasado. Los pronombres clíticos son aquellos que funcionan como complemento objeto de un verbo en una frase. En portugués, los pronombres clíticos son los siguientes. Pronomes pessoais clíticos. Me, te, u, a, se, lhe. Nos, vos, os, as, se, lhe. Veamos con algunos ejemplos del diálogo entre Ana y João cómo funcionan esos pronombres en la lengua portuguesa. Como podéis ver con estas frases, dichos pronombres pueden estar antes o después del verbo, y en este caso, separado del mismo por un guión, un hífen, como se llama en portugués al guión. En la primera frase, trouxe-te uma pequena lembrança, el pronombre va después, respetando la regla que obliga a que los pronombres se pongan después del verbo, y como vimos, separados por el hífen, o sea, el guión. Eso sería, por norma, la regla para las frases simples y afirmativas en el portugués europeo, y a eso se llama énclise. Veamos algunos ejemplos más. Trouxe-te esta pequena lembrança. Assustei-me um pouco. Vale a pena visitá-lo. Tratou-se de um falso alarme. En la tercera frase, vale la pena visitarlo, tenemos un caso especial en el que el infinitivo del verbo, visitar, pierde la R antes del pronombre u, que gana una L, pasando al u. Así, de visitar u, pasamos a tener visitarlo, con una L y un acento en la A. El pronombre surgirá en una posición anterior al verbo, a lo que llamamos próclise, después de una negación, en una frase subordinada, con el uso de que y después de algunos adverbios. Frases negativas. Não te comprei nada. Não se pode ver tudo. Frases subordinadas. Quando nos disseram. Frases com que. O que te aconteceu? Com advérbios. Ainda, bem, já. Ainda me fartei de rir. Además de la énclise con el pronombre después del verbo, como trouxe-te, de la próclise con el pronombre antes del verbo, como não te comprei nada, como vimos con negaciones, frases subordinadas después de que,
y ciertos adverbios, el pronombre puede ser colocado en el interior del verbo. Caso al que llamamos de mesóclise. Esto ocurre con las formas del futuro y del condicional en frases afirmativas simples, como por ejemplo en... Esta estructura tiene sus orígenes en la gramática portuguesa antigua y tiene muy poca utilización en la lengua hablada del cotidiano. De cualquier forma, aunque parezca complicado, esto se basa en unas pocas reglas de fácil entendimiento. Aún así, os diré que incluso los portugueses solucionan la situación recurriendo a frases más simples, evitando el uso de dichas estructuras. Por eso, no os asustéis con esto. En el diálogo entre Ana y João, además de los puntos gramaticales que tratamos, surgen también algunas expresiones muy utilizadas en portugués. Oh, Ana, tem dó de mim. Eu estou muito cansado e mortinho por chegar ao hotel. Olha lá. La expresión ten dó de mí significa en castellano ten pena de mí o ten piedad de mí. Y la expresión mortinho por llegar al hotel, literalmente muertecito por llegar al hotel, tendría su equivalente en castellano con loco por llegar al hotel. Y luego tenemos a Ana que dice: Também estou cheio de fome. Olha, eu tenho a barriga a dar horas. Oh, exagerado. Esa expresión ter a barriga a dar horas significa literalmente tener la barriga o el estómago indicando las horas, o sea, la hora de comer. Bastante informal, podría tener su traducción en castellano con me suenan las tripas. Bueno, de nuestros contenidos lingüísticos por hoy es todo, pero nos queda tiempo para una pequeña vuelta por algunos museos de Lisboa. O Museu do Chiado fica situado no centro histórico de Lisboa, ocupando parte do antigo convento de São Francisco. Foi fundado em 1911 e reconstruído em 1994. A coleção de arte portuguesa, que abrange o período de 1850 até à atualidade, constitui a mais importante coleção nacional de arte portuguesa contemporânea. Destacamos assim as obras de Silva Porto, de Columbano Bordalo Pinheiro, de Fernando Lenhas, de Joaquim Rodrigo e de René Bertolo. A atual Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves foi mandada construir pelo pintor José Malhoa ao arquiteto Norte Júnior e foi distinguida com o Prémio Valmor de 1905. É uma moradia de 2 pisos, constituída por 2 corpos distintos, mas articulados entre si. De tendências neorromânicas, com elementos da casa portuguesa e com aspectos de arte nova. A Casa Malhoa foi adquirida pelo Dr. Anastácio Gonçalves em 1932. Apresenta uma coleção de pintura portuguesa dos séculos XIX e XX, de porcelana chinesa e de mobiliário português e estrangeiro. Da coleção de pintura fazem parte obras de Malhoa, Columbano, Silva Porto, António Ramalho e João Vaz. A porcelana chinesa data dos séculos XVI e finais do século XVIII. Quanto ao mobiliário português, podem ver-se exemplares dos séculos XVII e XIX.
destacando-se especialmente as peças da época de Dom José e de Dona Maria I. O Museu Nacional de Arte Antiga está instalado num palácio do século XVII, construído para os condes de Alvor. O Marquês de Pombal adquiriu-o em 1770, ficando na posse da sua família por mais de um século. O museu propriamente dito foi inaugurado em 1884 e é também conhecido pelo Museu das Janelas Verdes, dada a cor das suas janelas. O museu alberga uma coleção de pintura portuguesa e europeia do século XIV a meados do século XIX. Destacamos os painéis de São Vicente de Fora. E um retrato de Dom Sebastião, de Cristóvão de Moraes, as obras neoclássicas de Domingos Sequeira e ainda obras de artistas estrangeiros como Piero da Francesca, Bosch, Duret, Cranach e Rafael, entre outros. Possui ainda uma importante coleção de esculturas, fundamentalmente de cariz religioso, como por exemplo estátuas de Cristo, da Virgem e de santos em pedra e madeira policromas. Na Capela de Santo Alberto podemos ver o presépio de Machado de Castro do século XVIII. Existe ainda uma coleção rica de orivesaria portuguesa e europeia, assim como objetos medievais e do período dos descobrimentos. A coleção de arte de Calouste Gulbenkian está reunida no Museu Gulbenkian. O museu foi inaugurado em 1969 e faz parte do legado deixado a Portugal pelo multimilionário arménio. O acervo inclui peças do Antigo Egito, vidros islâmicos, tapetes persas e turcos, porcelanas chinesas e arte nova. O Centro de Arte Moderna da Gulbenkian inclui obras de artistas portugueses contemporâneos. Destacam-se o famoso retrato de Fernando Pessoa no Café Irmãos Unidos de Almada Negreiros e os trabalhos de Eduardo Viana, Amadeu Sousa Cardoso, Paula Rego, Graça Moraes, Rui Sanches e Teresa Magalhães. Una oferta cultural como esta es sin duda digna de ser visitada. Y en el caso de que vayáis a Lisboa, no dejéis de pasear por los jardines de la Fundación Calouste Gulbenkian. Son un placer para todos los sentidos. Ah, ¿y dónde se encuentra esta fundación? Pues muy curiosamente, justo al lado de la Plaza de España. No hay pérdida. Bueno, por hoy es todo. Os dejo por aquí y gracias por vuestra compañía. Obrigado, amigos, e até o próximo programa.